Romanos capítulo 16. Saudações e recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia, nota JP 1. Paulo usa a expressão grega diácono, servo ou ministro, para informar que a irmã Febe realizava serviço cristão como ministério oficial aos membros da igreja de Cencreia, 1 Timóteo 3,11. Tudo indica que Febe foi destacada para a missão de levar essa carta à igreja em Roma. Peço que a recebais no Senhor, de modo digno como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Nota de rodapé 2. A igreja primitiva tinha o costume de receber com alegria e hospitalidade todo cristão em viagem missionária ou a serviço das diversas comunidades cristãs. Com o passar do tempo e o agravamento de delinquência em todo o mundo, as famílias e as igrejas tiveram que tomar mais cuidado em manter esse hábito de generosidade cristã. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa. E por isto que sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, nota de rodapé 3. Durante o primeiro século, especialmente, a igreja reunia-se nas casas de seus membros. Priscila e Áquila eram amigos íntimos de Paulo e durante um tempo trabalharam juntos, confeccionando tendas, Atos 18, do versículo 2, versículo 3. Priscila era uma romana de classe nobre, casada com Áquila, um judeu da região do Porto, ambos cristãos cheios do Espírito. Acolhiam a igreja, grupo de crentes em Cristo, em sua casa, como anteriormente tinha feito em Éfeso, 1 Coríntios 16, 19 e Corinto, Atos 18, 26. A igreja atual tem muito a aprender com essa antiga e saudável estratégia missionária. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Nota de rodapé 4. Andrônico e Júnias eram judeus, amigos de Paulo, com quem estiveram presos em Éfeso, por causa da pregação do Evangelho de Cristo, 2 Coríntios 11, 23. O nome Júnias, cuja acentuação no original grego indica nome próprio feminino, tem gerado algumas dificuldades para aceitá-la como parte do grupo apostólico. Entretanto, Paulo, que é exemplo de Jesus, também emancipou as mulheres para o serviço cristão. Afirma que Andrônico e sua esposa eram crentes exemplares e gozavam de grande admiração por parte dos apóstolos. Estiveram entre os 500 irmãos que viram o Senhor ressuscitado, 1 Coríntios 15, 6. Portanto, exerciam o ministério apostólico como missionários itinerantes, ainda que não fizessem parte oficial do seleto grupo dos 12. Atos 14, do versículo 4 ao 14. 1 Coríntios 12, versículo 28, Efésios 4, 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano,
que é o nosso cooperador em Cristo, assim como o meu amado Estaques. Saudai a Apelles, aprovada em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Nota de rodapé 5. Os irmãos Ampliato, Urbano, Estaques e Apelles tinham nomes de escravos comuns da época e serviam ao palácio imperial. No entanto, fazia parte da mesma igreja Aristóbulo, um neto de Herodes o Grande, irmão de Herodes Agripa. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Nota de rodapé 6. Narciso foi um liberto do imperador Tibério que fez fortuna. Trifena e Trifosa eram irmãs gêmeas que se dedicaram à obra do Senhor de forma exemplar. Pérside, cujo nome significa mulher persa, foi uma gentia cristã igualmente notável. Rufo é o mesmo que fora designado como filho de Simão, o Cirene. Marcos 15, versículo 21. Marcos, ao escrever para Roma, no ano 60 depois de Cristo, usaria Alexandre e Rufo, membros da igreja em Roma, para identificar Simão, o homem que ajudou a Jesus a carregar a cruz. A expressão eleito tem o sentido de distinguido ou apreciado. O Simão Níger, de Atos 13:1, seria o mesmo de Marcos 15:21 e, portanto, o pai de Rufo, o que faz da mãe de Rufo mãe sentimental de Paulo. Quando Barnabé procurou Paulo para cooperar no ministério em Antioquia, ele estava hospedado na casa dos pais de Rufo. Atos 11, versículo 25, versículo 26. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Nota de rodapé 7. O beijo santo, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26, 1 Pedro 5, 14, ou ósculo santo corresponde ao ósculo da paz, que ainda faz parte da liturgia da Igreja Ortodoxa. Era parte integrante do culto cristão no templo de Justino o Marte, em 150 depois de Cristo. Cuidado com os falsos servos. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Portanto, essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E, sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nota de rodapé 8. Paulo exorta os cristãos a serem mestres do bem e péssimos praticantes do mal. O texto lembra as palavras de Jesus, que têm a mesma relação de significados entre si: sábios, puros,
com astutos como as serpentes, inofensivos como as pombas. De Mateus 10:16. Curiosamente, em ambas as passagens, os adjetivos no original grego são os mesmos, sofos e keraios. 1 Coríntios 14:20. O Deus da paz é o mesmo título usado na bênção de Romanos 15:33. Paulo o utiliza para contrastar com o trabalho de Satanás, que é a dissensão, o divisor. Todavia, conforme a profecia de Gênesis 3:15, a semente da mulher, os que pertencem a Cristo, esmagarão a cabeça do inimigo de nossas almas para sempre. Saudações da equipe de Paulo. Timóteo, meu colaborador, envia-vos saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Nota de rodapé 9. O nome Lúcio é equivalente a Lucas, no manuscrito grego antigo, Colossenses 4:14, Filemão capítulo 1, versículo 24, 2 Timóteo 4:11. Portanto, a expressão meus parentes, que significa judeus como eu, só se aplicaria a Jason e a Sópatros, forma abreviada do nome Sosípatro, conforme Atos 17, do versículo 6 ao 9, Atos 20, versículo 4 e versículo 5. Eu, Tércio, que redigi essa carta, também vos saúdo no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso querido irmão, Quarto, também vos cumprimenta. Nota de rodapé 10. Paulo, como a maioria dos mestres judeus, preferia contar com o auxílio de um especialista na arte de escrever, um amanuense, a fim de dar mais velocidade e clareza à exposição do seu discurso em forma escrita. E Tércio, nesse momento, foi o redator da Epístola de Paulo à igreja em Roma. O nome completo de Gaio era Gaio Tício Justo, homem temente a Deus, que hospedou Paulo em sua casa em Corinto, Atos 18, 7, 1 Coríntios 1, versículo 14. Erasto é o mesmo que no século I pavimentou as ruas da cidade de Corinto. Arqueólogos descobriram a pedra dessa época com a seguinte inscrição em latim: Erasto, comissário de obras públicas, custeou as despesas dessa pavimentação. Erasto, comissário de obras públicas, foi quem fez esse asfalto. O nome próprio quarto era normalmente dado ao quarto filho de uma família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Doxologia. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar, pelo meu Evangelho segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Nota de rodapé 11. Paulo não se refere a um evangelho diferente do que foi pregado pelos demais apóstolos, mas sim um evangelho conforme ele o recebeu por meio das revelações diretas do próprio Senhor Jesus. Gálatas 1, versículo 12. Os tempos passados se referem à eternidade passada. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 10. Porém, agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações crendo venham a obedecer a ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus seja dada a glória, por intermédio de Jesus Cristo, para todos sempre. Para todos sempre, sempre, sempre. Amém. Nota de rodapé 12. O propósito fundamental de Deus é levar o ser humano a render-lhe glória, como seu Pai e Senhor eterno, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador.